Olá, hoje vamos trazer para vocês a primeira mostra virtual de experimentos de química. Todo ano, nas reuniões anuais da Sociedade Brasileira de Química, nós fazemos mostras de experimentos para professores e alunos das cidades onde o congresso acontece. Esse ano, nós vamos participar da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e também da reunião anual virtual da Sociedade Brasileira de Química. Espero que vocês aproveitem, temos um monte de coisas para mostrar para vocês. E o tema da mostra de experimentos deste ano é Plástico Fantástico. Os plásticos são um grupo de materiais muito utilizados. Eles estão em toda parte. Aqui em cima dessa mesa nós temos um monte de materiais feitos de plásticos, embalagens, potes, garrafas, materiais que a gente vê todo dia, né? E que toda casa tem. Eu estava aqui quebrando a cabeça, tentando imaginar como é que eu posso separar esses plásticos nos diversos tipos que existem. Porque plástico a gente às vezes pensa que é tudo uma coisa só, mas não, são muitos tipos diferentes, centenas de tipos de plásticos diferentes. Hoje nós vamos ver algumas maneiras com as quais a gente consegue identificar e separar os plásticos. Quando a gente olha para esse tipo de embalagem, não é fácil saber que tipo de plástico foi usado na sua fabricação. Felizmente, como esses plásticos são recicláveis, existe um código aqui embaixo, no fundo da embalagem, que é o código de reciclagem. Com esse código, a gente pode saber qual foi o tipo de plástico que foi usado na fabricação. Existe um triângulo de setas e um número, e esse número vai representar os vários tipos de plásticos recicláveis. Mas e se for um pedaço de plástico que não tem um símbolo de reciclagem? Como é que a gente pode saber que tipo de plástico ele é feito? Para isso a gente pode usar as diferentes propriedades que cada plástico tem. Então agora nós vamos para um experimento e vamos identificar os plásticos. Então nós vamos fazer um experimento bem simples que você pode fazer na sua casa. Para isso você só vai precisar de um copo com água e alguns pedaços de plástico de tipos diferentes. Nós vamos colocar os pedaços de plástico na água e vamos ver se eles afundam ou eles flutuam. E você, o que é que você acha que acontece? Você acha que quando eu colocar esse plástico na água ele vai flutuar ou ele vai afundar? Então não deixe de fazer esse experimento na sua casa e coloque os resultados aí nos comentários do vídeo. Então aqui eu tenho um pedacinho de uma tampinha de garrafa e eu vou colocar aqui na água e vamos observar o que acontece. E aqui eu tenho um outro pedaço que eu cortei de uma garrafa de refrigerante e vou colocar na água e ver o que é que acontece. Eu gostei tanto desse experimento que eu vou fazer um outro experimento aqui bem interessante. Nesse tubo aqui, eu vou colocar estes outros plásticos. E eu quero que você faça uma previsão. Se você acha que esse plástico ele vai afundar ou se ele vai flutuar. Então vamos lá. Eu vou colocar algumas dessas bolinhas brancas e algumas bolinhas azuis. E aí, quem falou que o plástico ia afundar, errou. E quem falou que o plástico ia flutuar, também errou. Vamos ver o que acontece quando a gente chacoalha esse tubo. Uau! Talvez vocês não tenham errado tanto assim, né? Um deles flutua e o outro afunda. Mas parece que eles querem ficar juntos. Eles estão aos poucos voltando, né? É como se os plásticos tivessem brigado e agora eles estão fazendo as pazes.
Cada tipo de plástico, ele possui uma propriedade chamada densidade. Quando esse plástico é menos denso que a água, ele flutua. Quando ele é mais denso que a água, ele afunda. O plástico da tampinha aqui, que é o polipropileno, é menos denso que a água, então ele flutua. Já o PET, que é usado para fazer essas garrafas de refrigerante, ele é mais denso que a água. Então isso é uma maneira que a gente pode usar para identificar os plásticos, separar os plásticos e poder, por exemplo, mandar eles para reciclagem. Se você ficar até o final do vídeo, eu vou explicar aqui para você o que é que aconteceu nesse tubinho misterioso. Agora nós vamos ver um outro vídeo com o professor Luciano Faria e ele vai mostrar uma maneira super interessante da gente identificar um plástico. Olá, Alfredo. Olá, amigos químicos e para os amigos normais também. Eu me chamo Luciano Faria e eu estou aqui no laboratório da Newton Paiva, Faculdade onde eu leciono, para mostrar para vocês que isso é um saco. Realmente, gente, isso aqui é um saco, uma sacolinha normal dessas que a gente usa na padaria, que a gente usa nos mercados, que a gente ganha para transportar nossas compras, tá? E que é normalmente conhecida aí, né, como sacolinha de alça, né, ou sacolinha camiseta, enfim, é uma sacolinha de supermercado mesmo. E uma coisa que sempre nos deixa bastante em dúvida é o seguinte: o que acontece com uma sacola dessa, com um polímero desse, quando ele vai para a natureza? Não é mesmo? Bom, existem sacolas de diferentes composições. Existem algumas que são do polietileno, né, o material clássico de fazer esses tipos de polímeros, e existem algumas outras que são de material biodegradável. Mas só que você conseguiria diferenciar uma de material biodegradável da outra normal? Bom, normalmente, se a gente pegar nas mãos, a gente vai pensar que é a mesma coisa, né? Nós não conseguimos diferenciar uma sacola da outra, mas esse equipamento aqui, um espectrofotômetro de infravermelho, repeat with me, espectrofotômetro de infravermelho consegue diferenciar as duas sacolas pelo material de sua composição. Vamos ver como é que isso funciona? A utilização desse equipamento é simples, mas todo o mecanismo que acontece aqui é bastante complexo. Ou seja, em um lado aqui desse equipamento vai ser gerada uma radiação infravermelha. Radiação infravermelha, que é uma dessas radiações produzidas pelo Sol e que é responsável pelo calor, que é responsável pela agitação das partículas. Quando o infravermelho passar pela nossa amostra, quando passar aqui pelo polietileno, as ligações químicas carbono-carbono, as ligações químicas carbono-hidrogênio, elas vão sofrer modificações, elas vão se agitar. E dependendo da agitação, cada uma das ligações químicas aqui vai gerar um sinal diferenciado. E isso a gente consegue perceber para cada tipo de material diferente, seja do polietileno ou seja do material biodegradável que compõe essa outra sacola. Vocês vão ver que o que é gerado para a gente como resposta é uma espécie de uma impressão digital, que cada um dos materiais orgânicos vai apresentar para a gente. Vamos ver como que funciona aqui? Aqui é muito simples. Eu vou simplesmente, olha só, sem mesmo ter que destruir a sacola, colocar ela aqui. A gente faz uma compressão para fazer com que os raios consigam atravessar bem pela minha amostra. E agora eu vou começar a controlar aqui pelo equipamento. E com poucos comandos no computador agora, eu vou ali, varredura, eu vou fazer um pouco mais de pressão e vou clicar aqui mais uma vez. Então agora o infravermelho está sensibilizando essas ligações químicas e olha lá. Pelo fato do polietileno ter poucos tipos de ligações químicas diferentes, a gente tem poucos sinais referentes a esse material. Vamos ver agora o que acontece com um polímero biodegradável? Quando a gente faz agora essa análise para uma sacola biodegradável, é isso aqui que a gente percebe, ou seja, a gente tem um gráfico, que na verdade a gente chama de espectro, a gente tem um espectro que é bem diferente, né? Ou seja, a gente tem uma maior quantidade de ligações, logo a gente tem uma maior quantidade de sinais, ou seja, a sacola biodegradável tem ligações químicas e tem uma composição muito diferente daquela do polietileno.
Vamos ver como é que ficam as duas juntas. E a importância desse tipo de análise é que até mesmo algumas leis já foram criadas, tanto em escala municipal quanto em escala estadual, para evitar que a gente consuma muito dessas sacolas, né? Exatamente pelo seu alto risco ao meio ambiente. E normalmente, né, mesmo estando preso a algumas leis, alguns comércios ainda nos fornecem sacolas de polietileno. Ou seja, é impossível enganar um químico que já está de saco cheio. Obrigado, Luciano. Muito interessante esse experimento. E agora nós vamos ver com o professor Marlon, da Universidade Federal de Goiás, um outro experimento super interessante, super lúdico. Espero que vocês gostem. Fala, Alfredo! Como é que tá BH? Quente? Rapaz, aqui em Goiânia tá quente, viu? Hoje deve estar aí uns, sei lá, 75 graus Celsius. Bom, vamos fazer uma prática, pessoal? Vamos ver se é ciência, se é mágica. Depois a gente volta e dá uma explicadinha nela. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Será mágica ou será ciência? Isso aqui é uma praticazinha que você pode fazer dentro de casa, mostrar pro pai, mostrar pra mãe, mostrar pro sobrinho, pro periquito, pros cachorros, pras crianças. É muito legal de fazer. Você tem um copo com água, até pelo menos na metade. 3 copos. 3 copos. 3 copos, como você está vendo aqui, virados para baixo, né? Então a gente vira eles, ó, para cima e coloca a água no primeiro. E se você for uma pessoa ágil, você vai fazer isso numa velocidade muito grande. Eu não consigo fazer numa velocidade grande não, viu, gente? Agora você que é mais ágil, mais jovem, pode fazer isso numa velocidade maior. Beleza, onde está a água? Você não vai ter como me responder agora, né, pessoal? Tá gravado? Tá aqui. Então vamos ver, ó. Aí você faz de novo, pessoal. Lá. Sua mãe e seu pai vai ficar louquinho. Aí você faz, mistura de novo. E aí pergunta, onde está a água? No segundo copo. Então vamos lá. E aí você faz o que de novo? Aquela mesma historinha de sempre, né? Onde está a água? Todo mundo vai falar no terceiro copo. Aí você faz assim. Está neste? Não. Está neste? Não. Está neste? Claro, não é? Claro que não. Mágica ou ciência? Vamos ver? É isso aí, pessoal. Claro que é ciência. E o que você fez, professor? O que você fez, professor? Ó, gente, peguei uma fralda descartável. Né? Você acha em qualquer farmácia, qualquer supermercado, uma fraldinha descartável. Rasguei ela no meio. Quando você rasga ela no meio, você tira esse algodão aqui, ó, que vai ajudar na absorção. E dentro desse algodão, misturado a esse algodão, ó, tá vendo? Tem uma série de pozinhos. Ó, tô fazendo aqui. Esse pozinho aqui é o poliacrilato de sódio. O que eu fiz? Eu peguei isso e coloquei no fundo do copo, o algodão no fundo do copo. E aí fui fazendo a transformação, colocando água num copo, colocando água no outro, fingindo que estou enganando vocês, claro, né? E aí quando eu coloco no poliacrilato, ó, ele vai absorver toda a água. E aí eu fiz isso aqui um pouquinho para quê? Para dar tempo do poliacrilato absorver a água, né? Quando você vira, o poliacrilato absorveu a água. Sacaram? Poliacrilato de sódio com água. Poliacrilato é um polímero que você pode utilizar para fazer um experimento simples em sala de aula, com a família, com os amigos. Bom, e como é que funciona isso? Por que o poliacrilato absorve água? Porque ele é um polímero de alta absorção de água. Você vai poder falar sobre polímero e sobre osmose. Por que a água faz? Ela adentra o polímero para tentar solvatar o sódio. Só que a quantidade de sódio é muito grande. E por que isso acontece, pessoal? Por que acontece? Por que é altamente absorvente? Porque é um mecanismo de osmose, né? Então a água
ela tenta equilibrar as diferenças iônicas existentes internamente e externamente ao polímero. E quando ele tenta solvatar o sódio, o polímero tem uma quantidade de sódio muito grande e ele vai absorvendo aquela água que vai entrando, porque a quantidade é muito grande, a água não consegue solvatar tudo. Aí ela se liga a esse polímero por meio do sódio e vai sendo absorvida com o tempo. Polímero e osmose. Uma brincadeira muito legal, né? É isso aí, Alfredo. Voltamos para BH. Um abraço, ou melhor, um molde abraço para todos vocês. Muito bem, obrigado, Marlon. Muito interessante aí a sua mágica, só que acho que as pessoas não estão aqui para assistir mágica, né? Elas realmente querem ver ciência, como por exemplo isso aqui, que é o nosso próximo experimento, né? Não tem nada de magia, mas sim é algo desenvolvido com a última tecnologia, baseado aí em nanotecnologia quântica. A gente criou aqui dentro desse copinho, que parece uma coisa muito simples, a gente criou um portal dimensional que leva objetos aleatórios, como esse aqui, para outra dimensão. Então, se a gente coloca aqui esse objeto dentro deste portal dimensional, que já está aberto aqui, nós vemos que esse objeto ele desaparece e vai aparecer em outra localidade, a gente não sabe aonde, né? Mas ele desaparece completamente. Isso é uma tecnologia nova, né? Desenvolvida nos nossos laboratórios, e adeus aí, objeto que está desaparecendo completamente. Mas talvez vocês estejam desconfiados que isso aqui não é realmente um portal dimensional que leva para outro lugar, né? Talvez vocês queiram saber o que é que está dentro desse copinho. Então eu vou revelar aqui o segredo. Na verdade, a gente tem aqui um becker. E dentro deste becker, nós temos aqui acetato de etila. O acetato de etila é um solvente que é muito usado para remover esmalte. O acetato de etila, ele dissolve este plástico, né, esse polímero que está aqui. A gente usa essa palavra polímero e plástico às vezes como se fosse a mesma coisa, né? Plástico é um material que é possível de ser moldado, né? E o polímero é a substância que compõe esses materiais, né, que normalmente são plásticos, né? Este polímero que está aqui é o poliestireno expandido. Ele é chamado comumente aí a marca isopor. Então esse poliestireno, que é usado para fazer copos e outras coisas, ele é colocado na forma de várias bolinhas e um solvente expande ele, né? Então, na verdade, isso aqui parece que tem um grande volume, mas tem muito pouco plástico aqui, muito pouco material. Por quê? Porque 95 a 98% desse material aqui é ar. Então, quando a gente coloca ele aqui no acetato de etila, ele se dissolve e o ar ele vai embora. Então, não tem nada de portal dimensional, nem nanotecnologia quântica. Na verdade, é simplesmente o solvente dissolvendo aqui o plástico, né? E ele realmente forma uma solução. E esse é mais um experimento interessante que só que não dá para fazer com o removedor de esmaltes que a gente encontra em casa, né? Porque aquele removedor de esmaltes ele contém muita água e muito álcool e ele não consegue então dissolver ele não é o acetato de etila puro, ele não consegue dissolver o isopor, o poliestireno. Então agora nós chegamos ao final do vídeo, eu vou explicar para vocês o que é que aconteceu no nosso tubinho misterioso que a gente tinha plástico branco, plástico azul, né? A gente tem aqui dois tipos de plástico, plásticos diferentes, e eles
E nós temos aqui também uma mistura de dois líquidos diferentes. O líquido que ficava por cima é o álcool isopropílico e o líquido que fica por baixo é uma solução de sal em água. Parece que tem uma coisa só, mas na verdade eles estão separados. O plástico branco ele afunda no álcool isopropílico e flutua na solução de água e sal. E o plástico azul ele é um pouco mais denso e ele flutua aqui na água com sal e afunda no álcool isopropílico. Quando a gente mistura as duas soluções, a gente está fazendo um líquido que tem uma densidade intermediária entre a água com sal e o álcool isopropílico, né? E essa mistura, aos poucos, ela vai se separando, o álcool vai se separando da água com sal e eles vão se juntando. É como se os plásticos tivessem brigado e agora eles estão se juntando novamente, né? E são dois tipos de plástico diferentes, com densidades diferentes. Esse é o segredo aí do plástico misterioso. Espero que vocês tenham gostado dos nossos experimentos, espero que vocês nos acompanhem aqui no nosso canal do YouTube da Sociedade Brasileira de Química. Não esqueça de se inscrever e de clicar o sininho aí para saber quando nós vamos lançar novos vídeos. Espero que vocês nos acompanhem. Até a próxima. Até mais.